No dia 24 de dezembro, o governo de Israel anunciou a dissolução da coalizão e convocou eleições antecipadas. Esse é o podcast do IB, o Instituto Brasil-Israel, que pretende falar das relações entre os dois países que parecem estar se fortalecendo. Eu sou Amanda Hatzira, professora e pesquisadora de temas relacionados à literatura e cultura judaica, língua hebraica e sociedade israelense na Universidade de São Paulo. E eu sou Anita Efraim, jornalista, judia e fanática por futebol. Nossa convidada de hoje é a Karina Calandrin. Karina, se apresenta para o nosso ouvinte. O que você faz? Quem é você? O que você está fazendo em Israel? Então, eu primeiramente sou judia também. Sou doutoranda em Relações Internacionais no Brasil, no programa de pós-graduação Santiago Dantas, que é da Unesp, da Unicamp e da PUC São Paulo. E atualmente faço meu doutorado sanduíche na Universidade de Haifa, em Israel. É uma parte da pesquisa que se faz no doutorado ou no mestrado no exterior. Eu pesquiso processo decisório de política externa israelense, principalmente na ascensão do partido Likud, então de 77 a 83, mas atualmente meu foco é na Guerra do Líbano de 1982. Eu também sou professora universitária e coordenadora do curso de Relações Internacionais da Universidade do Sagrado Coração. Karina, a primeira pergunta é para começar do começo. Como que funciona o sistema político partidário em Israel? Então, essa é uma questão que, nesse ponto, é parecido com o Brasil. Porque, assim como o Brasil, Israel é um sistema multipartidário. Então, existem vários partidos e esse sistema foi escolhido para representar melhor a população. Por Israel ter uma sociedade bastante diversa, o sistema multipartidário, ele propiciaria uma representação melhor das diferentes posições dentro do Estado. Atrelado a isso, Israel possui uma cláusula de barreira muito baixa. Cláusula de barreira é a quantidade mínima de votos que um partido precisa ter para possuir uma representação no parlamento, no caso de Israel, na Knesset. Essa cláusula de barreira era ainda mais baixa, hoje é de 3,25%, ela já chegou a ser de menos de 2%, mas foi elevada em 2013. Mesmo assim, mesmo ela tendo aumentado, ainda é uma cláusula de barreira considerada baixa ao redor do mundo e propicia ainda mais a representação de partidos menores no parlamento. Legal, Karina. E quais as principais diferenças entre o processo eleitoral no Brasil e em Israel? Tem um Congresso Nacional, por exemplo? Então, a principal diferença é que Israel é um parlamentarismo e o Brasil é um presidencialismo. Israel também podemos chamar de semipresidencialismo, porque eles têm um presidente, mas também tem um primeiro-ministro. A diferença é que, no sistema presidencialista, o chefe de governo e o chefe de Estado são a mesma pessoa. Então, atualmente, é o presidente Bolsonaro, o presidente do Brasil, ele é chefe de Estado e ele é chefe de governo. O chefe de Estado, ele possui as funções mais, podemos dizer assim, mais cerimoniais, principalmente relacionadas ao exterior. Então, ele representa o país no exterior, juntamente com o ministro das Relações Exteriores, com o chanceler, dependendo de quem ocupa essa posição no país. Mas o chefe de Estado tem essa postura mais ligada ao internacional. Quem governa de fato é o chefe de governo. O chefe de governo, no presidencialismo, é a mesma pessoa que o chefe de Estado. No parlamentarismo, eles são pessoas diferentes. Então, no caso de Israel, que é um semi-presidencialismo, o presidente é o chefe de Estado e o primeiro-ministro é o chefe de governo. Em outros modelos, por exemplo, como o inglês, que é o parlamentarismo tradicional, podemos dizer assim, a rainha representa o chefe de Estado e o primeiro-ministro o chefe de governo. O presidente ali tem, então, uma função mais decorativa. Isso, exatamente. Exatamente. Quem tem que lidar diretamente, por exemplo, com o orçamento, com políticas públicas, até mesmo com questões de guerra, é o primeiro-ministro. Que é algo que a gente não tem aqui no Brasil, uma função que não existe, como você estava falando, mas para reforçar que essas funções ficam divididas entre os ministros, no caso. Por exemplo, sim, essa questão de política externa, essa questão do orçamento do Estado, então já dá para perceber que é bem diferente, Karina? Sim, exatamente.
Outra questão é que no parlamentarismo, isso em qualquer parlamentarismo, não só em Israel, o primeiro-ministro, ele nasce a partir do legislativo. Então, isso faz com que o poder legislativo num Estado parlamentarista seja o mais importante frente a outros poderes. No Brasil, o poder executivo acaba tendo uma posição de destaque por ser um sistema presidencialista, isso também como nos Estados Unidos, que também é um sistema presidencialista. No caso de um sistema parlamentarista, como é formado primeiro o parlamento e a partir da formação do parlamento é que surge o primeiro-ministro, que vai ser o líder do partido mais votado, ele vai ser o chefe do executivo, mas que vai nascer do legislativo. E o legislativo também vai ter poder de destituir o executivo, que foi o que aconteceu em Israel em dezembro, que foi dissolvido o governo. Então, a partir do momento que se dissolve o legislativo, automaticamente se dissolve o executivo. Quem é o poder executivo em Israel? É o primeiro-ministro. Atualmente, né, Benjamin Netanyahu. Sim. Então é isso, em Israel o poder executivo, ele se submete ao legislativo. Exatamente. Por exemplo, num sistema presidencialista, como temos no Brasil, para você destituir o executivo, você tem que passar por um processo de impeachment, né, um processo de impeachment de fato. E o processo de impeachment ele é muito mais difícil de acontecer, porque tem que haver um crime de responsabilidade do executivo, então do presidente do país. O Brasil passou por um processo de impeachment recentemente, então, aposto que os ouvintes estão mais familiarizados com o processo, mas ele tem que haver um crime de responsabilidade cometido pelo presidente. Não pode simplesmente o presidente perder apoio no Congresso e ser destituído. Isso não é um sistema corriqueiro no sistema presidencialista. É necessário um crime para que o executivo seja destituído. E o legislativo não é destituído junto com o executivo. No sistema parlamentarista, não. A partir do momento que o primeiro-ministro perde apoio no Congresso, né, ou no parlamento, no caso, ele é dissolvido e tanto o executivo quanto o legislativo, e aí novas eleições são convocadas. E, Karina, nesse caso de agora, em dezembro, por que o atual governo caiu? Principalmente, né, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e o seu partido, o Likud, perderam maioria no parlamento. O importante dizer que é a característica do parlamentarismo de coalizão, que não acontece no parlamentarismo inglês, por exemplo, que não é um parlamentarismo de coalizão. O sistema israelense ele é baseado no sistema alemão de parlamentarismo, que é um parlamentarismo multipartidário. Por isso, né, e atrelado a uma cláusula de barreira baixa, acontece que há uma difusão da representatividade, né, partidária dentro do parlamento. Isso faz com que seja muito difícil um único partido atingir a maioria, que é, no caso de Israel, 61 cadeiras, né, que é a maioria simples, 50% mais 1, de 120, que é o total. É muito difícil. Então, para governar, o partido mais votado tem que se aliar a outros partidos para conseguir, pelo menos, as 61 cadeiras. No caso atual, né, o Netanyahu tinha uma aliança ali do Likud com outros partidos de direita, principalmente, que já estava sendo fragilizada por conta das acusações de corrupção que o Netanyahu tem sofrido aí nos últimos anos e se intensificado aí nos últimos meses. Por Karina, conta dessas... Só para contextualizar o nosso ouvinte, então, como você acabou de falar, a coalizão é quando os partidos se unem para formar uma maioria, e aí depende tudo dos acordos, né? Cada vez a coalizão pode ser uma, a gente sabe que da última vez Netanyahu fez a sua coalizão com os partidos mais religiosos, por exemplo, né? E aqui no Brasil é interessante a gente falar que também existe essa questão da coalizão, como por exemplo a gente acabou de ver na eleição da Câmara dos Deputados com o Rodrigo Maia, que fez uma coalizão com outros partidos para conseguir a reeleição da presidência da casa, né? Só aproveitando o gancho, falar um pouco mais sobre coalizão, Karina, e porque a gente tem um sistema meio parecido quando se fala de eleições para deputados, né? Mas tem uma diferença aí nas listas, né? Porque em Israel é uma lista fechada, aqui é uma lista aberta. Você pode explicar um pouco mais para o nosso ouvinte? Exatamente. No Brasil, você vota diretamente na pessoa. Então, o partido escolhe, né, a partir de um processo interno que cada
partido terá o seu, escolhe quem serão os candidatos a determinado cargo por aquele partido. Então, principalmente para deputado ou senador, você tem vários candidatos e as pessoas votam naquele candidato especificamente com aquele número. E também é importante ressaltar que, com a última reforma política que foi realizada no Brasil, votar na legenda, ou seja, votar no partido, que era algo que, né, ainda é possível se fazer, isso não traz tantos votos para o partido quanto você votar diretamente na pessoa por conta do sistema proporcional. Em Israel, não. Em Israel, você vota diretamente no partido. E o partido, ele decide também internamente a lista. Então, uma lista fechada. Como eu disse, são 120 cadeiras no parlamento israelense. Então, cada partido tem 120 nomes numa lista fechada, divulgada antes das eleições, dependendo quantas cadeiras aquele partido conseguir, aquelas pessoas em ordem vão assumindo as posições. Então, o eleitor, ele sabe qual é a lista do partido, mas ele não vota na pessoa, ele vota na lista. Então, se, por exemplo, um candidato ele está em 5º lugar na lista, você não vota diretamente nele, você pode gostar mais dele, mas você tem que votar no partido e torcer que aquele partido tenha pelo menos 5 cadeiras para aquele quinto nome, né, conseguir assumir o lugar de parlamentar. Karina, queria que você esclarecesse uma outra questão, ainda falando sobre coalizão, que é sempre o mais votado que leva. Por exemplo, o partido mais votado foi o Likud, mas se o Likud não consegue uma coalizão, não vai ser o Bibi que vai ser o primeiro-ministro. É assim que funciona? Isso, inclusive, aconteceu em 2009. O partido mais votado foi o partido Hatnoah. Só que, quando ele foi convidado a formar coalizão, ele não conseguiu formar coalizão. Com isso, foi passado para o segundo partido mais votado, que foi o Likud. E o Likud conseguiu formar a coalizão. Então, a partir disso, Netanyahu sobe ao poder e então está desde 2009. Então, temos aí 10 anos da liderança do Bibi no parlamento israelense. Então, não necessariamente o partido que é mais votado vai ser o partido que terá o primeiro-ministro. Depende de tudo se ele consegue fazer a coalizão ou não. Porque sem a maioria, ele não governa. O que é uma outra diferença com o sistema presidencialista. O sistema presidencialista, não necessariamente o presidente, o seu partido ou a sua associação de partidos terá a maioria no Congresso Nacional, o que dificulta muito a governabilidade. Mas tivemos até um exemplo recente no governo Obama, nos Estados Unidos, em que ele tinha um Congresso de maioria republicana. E ele, como um democrata, dificultava muito a sua ação. Num parlamentarismo, a governabilidade é garantida. Então, Karina, o que explica essa hegemonia tão forte nos últimos anos do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu? Então, há diversas razões. Muitos analistas vão atribuir a própria personalidade do Bibi. Ele é uma pessoa que ele sabe articular muito bem essas alianças políticas e a confiança que a população tem nele. Aqui em Israel é muito comum ouvir das pessoas que não existe oposição, não existe outra pessoa que poderia substituir o Bibi. Por todo esse talento mesmo que ele tem de unir os partidos e que muitos dizem, né, de proteger o país, de proteger Israel. Com a queda, né, no número de ataques terroristas, com a queda de incursões, etc., nos últimos anos. Então, pessoas, né, acreditam a ele e ao seu governo essa capacidade. O Bibi, ele é uma pessoa que ele junta, por exemplo, muitas pastas do governo, que seriam ministérios, secretarias, ele junta na própria figura dele. Então, atualmente, por exemplo, ele é o ministro das Relações Exteriores. Ele tem vários ministérios que ele também representa. E até mesmo conversando com algumas pessoas, muitas pessoas acreditam, né, que isso é bom, porque ele seria tão capaz que esses assuntos deveriam ficar mesmo sobre a alçada dele e não atribuir a outra pessoa ou negociar cargos com outros partidos, apesar disso ser necessário num sistema de coalizão. Karina, para a gente entender melhor o contexto, tem um perfil de israelense que vota no Benjamin Netanyahu? Por exemplo, é a classe média-baixa, são os mais religiosos? Tem, assim, um perfil traçado de quem é o eleitor que há tanto tempo confia no Bibi? Sim e não. Nós temos um eleitor
padrão do Likud. Então, se você pega desde a década de 70, quando o Likud subiu ao poder pela primeira vez, você tem um típico eleitor do Likud, que é de classe mais baixa, então de classe média baixa, classes mais baixas, né? Essa é uma diferença, inclusive, né, do Brasil e Israel. Enquanto em Israel classes mais baixas tendem a votar na direita, no Brasil classes mais baixas tendem a votar na esquerda, né? Se bem que esse quadro tem mudado nos últimos anos. Então você tem esse tipo de pessoa que vota no Likud, isso historicamente falando. No Bibi, o Bibi ele conseguiu atrair muito mais de outras classes sociais e políticas na figura dele. Então ele tem um mérito de ter conseguido atrair mais votos para ele, além do voto tradicional do Likud. Então você tem pessoas de outras classes sociais e de até outros interesses políticos que acabaram votando no Netanyahu por acreditar que o governo dele era um governo bom. Isso além até de 2009, porque como disse em 2009, o Likud não foi o partido mais votado. Né? Mas a partir de 2013, esse quadro muda. Então, tanto em 2013 quanto em 2015, o Likud vai ser o partido mais votado e com isso vai conseguir atrair mais votos de outras classes. Então é difícil falar de um eleitor típico do Netanyahu, mas você tem um eleitor típico do Likud, que isso já é histórico. Legal, Karina. Para já encaminhar o final do nosso programa, a gente teve aí polêmicas, né, envolvendo a antecipação das eleições agora para abril. Fala um pouco, então, sobre o que aconteceu, o governo atual caiu, e se quando o governo cai sempre quer dizer que não está funcionando, ou só uma questão estratégica, também pensando aí nessa antecipação das eleições. Então, pode ser as duas coisas. Pode ser tanto que os parlamentares, né, os grupos políticos, as lideranças políticas veem que aquele governo não está agradando e por isso resolvem sair da coalizão, que foi o caso principalmente do partido Israel Beiteinu, que foi o primeiro a sair da coalizão, saiu no começo de novembro. E depois, né, inclusive, o líder do Israel Beiteinu, o Lieberman, ele era ministro da Defesa, ele sai, né, da pasta do Ministério da Defesa, e com isso, né, o partido também sai da coalizão, levando o Likud ao mínimo, né, necessário para governar. E, por último, o partido Rabat Hayudi também sai da coalizão em dezembro, e por isso que, em 24 de dezembro, o governo é dissolvido. Pode ser interesses políticos também, querer convocar novas eleições. Alguns analistas aqui em Israel dizem que Netanyahu causou essa dissolução exatamente para desfocar, né, da questão pessoal dele, das acusações pessoais que ele está enfrentando de corrupção, né, o possível indiciamento que ele terá aí nos próximos meses. E com isso, com o processo eleitoral, ele consegue disfarçar. Uma prova disso foi no começo de janeiro, começo do mês passado, que ele anunciou na TV que ele iria fazer um pronunciamento muito sério. Foi anunciado assim de uma forma que muitos até acharam que seria uma nova guerra, alguma nova incursão militar, com a seriedade que foi passado, né, e o alarde que foi passado, essa declaração que ele iria dar. E, na verdade, foi apenas um discurso que ele deu sobre a sua inocência, de que ele era inocente, que as acusações não faziam sentido e tudo mais, para tentar acalmar a população e pensar nos futuros eleitores, né, nos futuros... as pessoas que vão votar no Likud aí nas próximas eleições. O Likud ainda, né, se encontra em primeiro nas pesquisas, mas temos aí outros partidos, outras figuras, né, que estão ali ameaçando essa hegemonia do Netanyahu. Então, é uma questão muito de política, assim como no Brasil, há muitos interesses ligados, e até do próprio Likud. Se a gente vê historicamente os partidos que o Likud se alia, né, são sempre partidos de direita, da direita religiosa. Isso é muito assim claro na história do Likud no poder. Isso acaba por legitimar diversas políticas que o Likud toma, principalmente em relação aos territórios palestinos. Então é muito importante essas alianças estratégicas para legitimar políticas. Então, é claro que tem muito interesse, assim como no Brasil, e há troca de favores, a troca de pastas, né, de locais estratégicos no governo, para possibilitar essas alianças.
Então a gente fica na expectativa para o dia 9 de abril, quando vão acontecer as eleições em Israel. A gente fica esperando, será que o Bibi vai mais uma vez seguir no poder? Será que vai surgir um nome que seja forte o suficiente para tirar ele? Será que a esquerda vai retomar aí alguma força que já teve em Israel ou a hegemonia da direita segue? Queria agradecer muito a Karina Calandrin, ela que é doutoranda em Relações Internacionais, hoje morando em Israel, fazendo seu doutorado sanduíche na Universidade de Haifa. Tenho certeza que a gente ainda vai receber bastante ela para falar sobre essas questões. Muito obrigada, viu, Karina? Muito obrigada. Bom, então fica por aqui e eu com isso tenho certeza que agora você sabe que você tem muito a ver com as eleições de Israel, porque tudo pode mudar no próximo dia 9 de abril e a gente com certeza ainda vai falar sobre isso por aqui, né, Amanda? Isso aí, vamos esperar e ver o que acontece. A gente se encontra na semana que vem, até lá!